Olá, amados, boa tarde, a paz do Salvador Yahushua. Eu quero nessa tarde, por aqui é Valdo Carvalho, eu quero nessa tarde deixar para você ou para vocês uma palavra da parte do nosso Salvador, que se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo de número 4. Fala do encontro da samaritana, do Salvador com a mulher samaritana. Ele diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahushua batizava mais discípulos do que João, ainda que Yahushua mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Sicar, uma cidade chamada Sicar, herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. E Yahushua, pois, pondo-se de caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Yahushua: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, ou hebreu, me pedes de beber a mim que sou samaritana? Porque os hebreus não se comunicam com os samaritanos. Yahushua disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Yahu, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? E Yahushua respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Yahushua: Vai, chama o teu marido e vem cá. Disse-lhe a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Yahushua: Dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua: Mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos hebreus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Yahu é espírito, e importa que os que o adorem, o adoram em espírito e em verdade. Pois bem, querido, nessa tarde eu quero estar falando um pouco sobre esta palavra adorar em espírito e verdade. Nós vemos aqui o desfecho dessa história, onde Yahushua, que nós conhecemos há muito, como Jesus, mas o verdadeiro nome é Yahushua, isso foi aqui ocultado, o nome verdadeiro, assim como também ocultaram a ressurreição dele lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 11 até o 15, você vai ver lá a ocultação, da ressurreição do Salvador, e futuramente também, posteriormente, eles ocultaram também o nome do Salvador, tirando o nome Yahushua, colocando Jesus. Pois bem, porque Jesus vem do grego, e Yahushua não era grego, Yahushua era hebreu, logo o nome dele é Yahushua. Entendeu? Alguém pode dizer assim, mas porque foi traduzido para o grego e depois para o português? Nome não se traduz, amado. Principalmente o nome próprio. Nome é nome em qualquer lugar. Pode ter até um sotaque diferente em alguns países. Mas mudança de nome, não existe isso. Se você é João, você vai ser João em qualquer lugar que você for. Se você for José, tu serás José em qualquer lugar que você for. Então, se ele é Yahushua, ele é Yahushua aqui e em qualquer país deste mundo. Daqui da terra. Então, voltando para a palavra diz que a mulher perguntando para ele como é que ele teria água viva se ele não tinha com que tirar. Ele disse para a mulher:
Aquele que bebe dessa água que eu estou te pedindo terá sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque no ventre dessa pessoa se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Ele se referia à água, né, acima do domo, a água da vida eterna, aquela mesma água que Adão e Eva não beberam ao serem expulsos do jardim, a água da vida. Pois bem, e a mulher falou assim, olha, os nossos pais dizem que é em Samaria o lugar de adorar, no monte. Vocês dizem que é em Jerusalém, ou seja, onde tinha o templo. E a Ruxa falou, mulher, você crê que a hora virá e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, que não adorarão nem em Samaria, que era no monte, e nem em Jerusalém, que era no templo, mas em espírito e verdade? O que é que ele quis dizer com essa palavra em espírito e verdade? Ele estava se referindo que no monte, se fosse adorar no monte, seria um lugar específico. Se fosse em Jerusalém, também seria no templo, um lugar específico, ou seja, poderia se medir o lugar onde se adoraria ao Pai. Mas ele estava mostrando que adorar o Pai é num sentido imensurável, não se pode medir um lugar para adorar o Pai. Isto é, adorar o Pai está dentro de cada um, está dentro do nosso ser. Onde quer que você estiver, você tem liberdade para adorá-lo. Então isso não se limita a você ir a um templo religioso. Não se limita a você se ligar a uma religião. Catolicismo, budismo. Não significa você se ligar a uma religião evangélica, católica, judaica. Não, querido. Adorar o Pai está além disso. Não se pode medir um espaço para adorar o Pai. Eu vou ali no templo, na igreja. Que as pessoas têm na sua mente que igreja, quando se refere à igreja, eles pensam o quê? Se coloca uma placa na frente com o número do CNPJ, o nome de uma, que se dizem por aí, né, de uma convenção, e ali é uma igreja. Não, querido, eu também pensava assim há tempos atrás, mas depois que meus olhos foram abertos, eu abandonei o título de pastor que eu tinha, abandonei todo o sistema religioso, o sistema do ismo, porque ismo vem de abismo, que foi criado pelo segundo Deus, né, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 4, verso 4, que está escrito, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória da promessa, né, que lá eles colocaram o evangelho, tiraram a palavra promessa, que eles são especialistas nisso, né, esse sistema maldito de Terron, eles são especialistas em trocar as palavras do Criador. O Criador veio cumprir a promessa, eles tiraram a palavra promessa e colocaram evangelho, né? Mas a palavra onde você vê escrito evangelho não é evangelho, é promessa, que Yahushua, quando ele morreu, ele veio cumprir uma promessa que ele tinha feito a Adão e Eva. Isso está escrito lá no livro de Adão e Eva, nos apócrifos de Adão e Eva. O primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo 3, você vai ver ele fazendo essa promessa para Adão, que ele viria a este mundo, morreria, derramaria o seu sangue sobre Adão, sobre os ossos de Adão, e tornaria Adão novamente apto, ressuscitaria Adão e levaria de volta ao paraíso, não só ele e Eva, mas toda a sua descendência justa, que crescem no seu sacrifício. Por isso eu creio piamente no sacrifício do meu Salvador Yahushua, não de uma cruz, como o sistema prega, mas no madeiro onde ele morreu. As escrituras dizem claramente que ele morreu no madeiro, e lá no livro de Levítico, na lei, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E Yahushua se fez maldito no nosso lugar e foi pendurado no madeiro no nosso lugar. Então, querido, adorar o Pai em espírito e verdade não significa você ir a um templo religioso e cultuar ele, como nós dizíamos, como eu dizia, 2 horas de culto dentro de um templo religioso, onde o Altíssimo não habita lá. Quando eu descobri isso, eu saí fora de lá. Atos capítulo 7, verso 48, está escrito: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24, fala também essa mesma palavra, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, porque o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis? Ele não necessita ser servido por mãos humanas. E não habita em templos também que o ser humano construiu, mas ele habita ele habita no templo que ele próprio construiu com suas mãos, que sou eu, que é você. Se você crê no sacrifício do filho dele e Yahushua é feito ali no madeiro, ele vai habitar em você. Em João 14, o versículo 29, ele fala isso: se alguém me amar,
guardará os meus mandamentos. Então eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então o Pai mora em nós e Yahushua mora em nós através do seu Espírito. Entendeu? Não em um templo de pedra construído por mãos humanas. Ele não habita lá. Então, querido, o que eu tenho que te dizer é isto. O significado de adorar o Pai em Espírito e verdade não significa você ir a um templo. Antes eu também pregava isso. Você tem que aceitar Jesus, ir para uma igreja evangélica e lá você será salvo. Não, amados. Eu tinha na minha concepção que o sistema religioso que engana a muitos, me enganou também, de que eu era um pastor, de que eu era responsável pela salvação das pessoas. Mas eu não sou responsável pela salvação das pessoas e nenhum pastor é responsável pela salvação de ninguém. Se eu hoje conheço a palavra e tenho um conhecimento maior, um pouco melhor da palavra, a minha obrigação simplesmente é de eu chegar para a pessoa que não tem um entendimento ainda e esclarecer isto para a pessoa. A partir do momento que ela entendeu que o Salvador morreu por ela no madeiro e que ela, reconhecendo ele, ela tem a salvação, a partir de agora a salvação dela está direto entre ela e o Salvador. Não tem essa história de que tenho que ir a uma igreja e lá o pastor me apresentar ao Criador ou ao Salvador para poder eu ser salvo. Não, querido. Isso é história de religiosos. Isso é história de religião. Dentro da própria Bíblia do Almeida que nós lemos, está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só mediador, há um só Criador e um só mediador entre o Criador e o homem. E Yahushua, homem, ele é o mediador. Ele que media entre eu e o Pai. É ele que media entre você e o Pai, não um pastor humano. Porque na medida que você reconhece um homem, um ser humano, pecador como você, como pastor, você está negando o teu Salvador Yahushua como teu pastor. E ele diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quando você vai a um pastor carnal, entende no sentido físico, que você tem que ter um pastor físico, um templo físico, para você adorar o Pai. No sentido físico, você tem a mente carnal. Você não está entendendo no espírito. E a Bíblia diz que o Pai procura pessoas que adoram a Ele em espírito e não no físico. Está entendendo? Então é por isso que você não é necessário ir a um templo físico para adorar o Pai. Você pode adorar o Pai estando dentro de um ônibus, indo para o teu trabalho, você se ligou com Ele no pensamento, você está adorando a Ele. Você está na rua andando, por exemplo, de bicicleta. Você sentiu no teu coração de cantar um louvor ao Pai. Você está adorando a Ele. Você sentiu vontade de dizer, louvado seja o teu nome, Yahushua. Louvado seja o teu nome, Yahweh. Você está adorando a Ele. Até porque eu entendi há tempos atrás e as pessoas religiosas nos apregoam que adorar o Pai é cantar hino, é cantar louvor. Não é proibido você cantar hino e louvor ao nome de Yahushua ou ao nome de Yahweh. Não é proibido. Mas a adoração não se limita só a cantar um hino. Adoração significa quando você reconhece a Ele como teu Criador e o Filho dele como teu Salvador. Adorar o Pai significa aquele momento que você senta na tua mesa para a sua refeição do dia, você leva o teu pensamento ao Pai, fecha o olho, ou até mesmo com o olho aberto, e você agradece a Ele. Pai, te dou graça, te agradeço por este alimento que Tu me proporcionou nesse dia. Isto você está adorando ao Pai. Quando você vai tomar o teu café na manhã, que você agradece ao Pai por aquele café, por aquele alimento que você está comendo, isto é adorar ao Pai. Sem falar, mas no teu pensamento você adora ao Pai. Está entendendo? Como nós entendíamos que para nós orarmos temos que nos reunir em um grupo de pessoas, 10, 20 pessoas, estamos ali gritando, pedindo ao Pai. Isso não é a oração que o Pai pede de nós. O próprio Yahushua disse, quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram alto nas esquinas para poder aparecer aos homens. Não, tu quando orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta sobre ti e fala com o teu Pai em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Isto é adorar, isto é orar. Então, amado, alguém deve perguntar assim, então quer dizer que como que eu faço para fazer as obras de Deus, né? Como a Bíblia do Almeida fala Deus. E Yahushua também teve essa pergunta. Perguntaram a ele, como eu faço para fazer as obras do Pai? Ele falou, as obras do meu Pai é crer naquele que ele enviou. Isto é a obra. Quer fazer a obra? Como que eu vou fazer para dar meu dízimo? Dízimo, querido, não significa dar dinheiro em um sistema religioso evangélico ou budista ou católico ou qualquer tipo de ismo, porque ismo vem de abismo. Tudo que tem a palavra ismo, evangelismo,
presidencialismo, homossexualismo, catolicismo, cristianismo, tudo isso vem do abismo, do segundo Deus, o Deus de 2 Coríntios 4:4. Ele criou esse sistema para aprisionar pessoas. Então, para você servir ao Criador, fazer a obra dele, ele disse que você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tu vê alguém que está necessitando de algo, tem condição de comprar, vá lá, compra o alimento, dá ao teu próximo. Ele está precisando de um calçado, tu tem condição de comprar, vai lá e compra o calçado, dê ao teu próximo. Ele está precisando de uma roupa, de uma vestimenta, tens tu condição de comprar, vai lá e compre, dê ao teu próximo. Isto é fazer a obra do Pai. Não é você ir a um templo religioso, não, querido. Porque ele não habita lá. E se ele não habita lá, alguém está habitando no lugar dele. Já parou para pensar nisso? Quando eu pensei nisso, eu caí fora de lá, querido. Então, quando você tem um homem como o teu pastor, você está negando a eficácia do sacrifício perfeito que Yahushua, o teu verdadeiro pastor, fez por você no madeiro, morrendo, derramando o sangue dele. Quando você reconhece um pastor terreno. Quando eu li essa palavra e tive esse entendimento, eu falei o quê? Deixa eu sair fora desse sistema porque eu estou negando o meu Salvador. Eu estou negando a perfeição do sacrifício que ele fez por mim no madeiro. Ele é o verdadeiro pastor. João 10:12 está escrito: haverá um só rebanho, um só pastor. Ele é o verdadeiro pastor, porque o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Pergunta a alguém que você chama de pastor se ele pode dar a vida por você e se o sangue dele pode perdoar os teus pecados. Porque o verdadeiro pastor, para ele ser pastor, ele teria que morrer. Não só morrer, mas ressuscitar ao terceiro dia e ter o sangue dele inocente, puro, capaz de perdoar pecados. Aí sim poderia ser pastor. Por isso que quando eu vi e entendi essa palavra, eu falei, epa, eu não posso ser pastor. O meu sangue não é capaz de perdoar pecado. Eu não posso dar vida por nenhuma ovelha. Então, amados, tirei esse peso do meu ombro de achar que eu era responsável por carregar um monte de pessoas nas minhas costas, quando Yahushua já fez isso. Então, querido, Isaías 53 está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, já levou o castigo. Então não tenho mais eu que carregar peso de ninguém nos meus ombros. Eu tenho sim que anunciar esta promessa, para que as pessoas se libertem desse sistema maligno religioso e passem a servir ao Criador em espírito e em verdade. Alguém deve perguntar assim, mas como é que eu posso servir o Criador sem ir a um templo ou uma igreja? Eu te pergunto, você já leu Gênesis 37? Já viu a história de José? José, quando ele estava lá no Egito, que ele foi acusado de tentativa de estupro pela mulher de Potifar, que ele foi parar na cadeia. O pai não falava com ele, ele precisou ir a um pastor. Ele adorava o pai em espírito e verdade, ele precisou de um templo. Daniel, quando estava em Babilônia, Daniel capítulo 6 fala que ele dobrou seu joelho, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém e orou ao teu Criador. E foram lá e pegaram ele de joelho orando e foram acusar perante ao rei. Daniel estava orando dentro de um templo ou no quarto dele? E o pai, o Criador, deixou de ouvir a Daniel? Abraão, quando ele servia ao Criador, ele ia a um templo religioso? Então, querido, não deixe que essa religião fique enganando você. Sabe que adorar o Pai em espírito e verdade significa você ter Ele dentro do teu coração e adorar a Ele a qualquer momento que você sentir no teu coração de adorá-lo. Não se pode mensurar, não se pode medir um espaço onde se adora ao Pai, não, amado. E nem um tempo. Hoje é domingo, eu tenho que ir para o templo religioso, 2 horas de culto, cultuar o Pai, o Criador, e depois que sai dali, você não adora mais Ele? Isso é coisa de religião, amados. E religião não vem do Criador. Nenhuma religião que você imagine aí na tua cabeça, ela vem do Criador nem do Salvador. Isso é coisa de Terron, o Deus do mal, o segundo Deus, né? Porque ao contrário do que as religiões nos mostram, que eles dizem existe um só Deus, né? E o demônio que existe é Lúcifer, que está lá no inferno, que inferno na verdade não é nem um lugar, é um ser, né? Apocalipse 6, verso 7 mostra claramente que a morte vinha montada num cavalo amarelo e o inferno o seguia. Então, se o inferno estava seguindo, ele estava andando. Um lugar pode andar, então já entendemos que inferno não é um lugar, não é isso? Mas o engano das religiões. Inferno é um ser, um demônio também. Então, querido, esse demônio que Paulo falou lá em 2 Coríntios 4:4, que se chama Terron, mas na Bíblia eles trocaram esse nome, né, ocultaram esse nome, mas na Bíblia existe ele com muitos nomes, como Baal, como Belial, né,
como Dagon de Rimon, Astarote, Azerá e muitos outros nomes, entendeu? Ele é chamado, em Apocalipse 12, 4, ele é chamado de dragão. Este é o segundo deus do mal. Sem ser Lúcifer, há um segundo deus que se manifestou junto com o Criador Yahweh no universo. Está entendendo? E tem enganado a muita gente. E as pessoas estão enganadas aí, achando que estão servindo muitas das vezes o Criador, mas Terron está enganando essas pessoas com os nomes ocultos dentro da Bíblia, que ocultaram isso de propósito. A religião fez isso, usado pelo próprio Terron, para poder enganar as pessoas. E as pessoas estão pensando muitas das vezes que estão indo a um templo, às vezes servir ao Criador, e na verdade há um Deus do mal lá se passando pelo Criador. Você não acha muito estranho? Se o Criador, cheio de amor, mandou seu filho vir ao mundo morrer por mim, um pecador, por você, um pecador. Aí o mesmo Criador, lá na Bíblia está escrito assim: e o Criador mandou que fosse na cidade, matasse mulher, matasse crianças inocentes. Você não acha que tem algo contraditório? Você não acha que é um Deus do mal agindo por trás disso aí e tentando colocar a culpa no Criador, que é amoroso e bondoso? Põe a mão na consciência e pense nisso. Então, amados, servir ao Criador e adorá-lo em espírito e verdade não significa frequentar um templo. Alguém deve pensar assim: poxa, mas se eu deixar o sistema religioso, muitos virarão as costas para mim. E o que você acha que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando ele abandonou o sistema religioso e foi pregar sobre Yahushua, o Salvador e a promessa. Você acha que os religiosos bateram palma para Paulo ou perseguiram a ele? Uma das coisas que o sistema religioso dizem para os religiosos, principalmente o sistema evangélico religioso, diz assim, ó: nunca leia outros livros a não ser a Bíblia. Nunca leia o livro apócrifo. Sabe por que eles dizem isso? Porque se você ler o livro apócrifo, a vergonha e a mentira deles cairá por terra. Porque lá no livro do Evangelho de Nicodemos, a Bíblia apócrifa relata que o homem chamado José de Arimateia, que pediu o corpo do Salvador para poder sepultar numa das sepulturas que ainda não tinha sido usada, esse José de Arimateia ele foi perseguido pelos próprios religiosos. Anás, Caifás, os pastores da época, os sacerdotes da época, os religiosos do templo, perseguiram. Você acha que se você deixar a religião e vir servir ao Criador em espírito e verdade, que você vai ter uma vida sem perseguição, sem calúnia? Você vai ser perseguido. Mas Mateus capítulo 10, a partir do verso 22 diz: e odiado de muitos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não será aplaudido, mas você será salvo se você perseverar até o fim. Porque sabe o que aconteceu com José de Arimateia? Os livros apócrifos contam o que a Bíblia não conta, porque eles ocultaram isso. Os sacerdotes, Caifás, Anás e os demais sacerdotes, quando souberam que José de Arimateia tinha pedido o corpo do Salvador Yahushua e tinha dado a ele um sepultamento digno, eles mandaram pegar José de Arimateia, prenderam José de Arimateia dentro de uma casa, trancafiaram a José de Arimateia numa casa com chaves e de modo que ele não pudesse sair dali. Porque no domingo, depois que eles tivessem resolvido tudo, eles pensavam em matar também José de Arimateia. Só sabe o que aconteceu? As escrituras dizem que no sábado à noite, já de madrugada, apareceu José de Arimateia, estava orando, apareceu aquele resplendor de luz na presença dele, ele pensou até que era um fantasma e começou a recitar a passagem da lei, o livro da lei de Moisés, né, onde falava das palavras do Criador, que se fosse um fantasma, crendo ele que eles tinham esse costume, que o fantasma, ou se fosse um espírito maligno, se afastaria dele. Quando ele começou a citar a passagem do livro de Moisés, ou seja, da lei de Moisés, também aquela mesma personagem que estava ali começou a citar junto com ele, a falar junto com ele, e falou: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Yahushua e vim aqui te libertar. E deu a mão a José de Arimateia. José de Arimateia saiu de casa afora com o Yahushua sem precisar abrir a porta. A mesma coisa que aconteceu com Pedro lá em Atos capítulo 12, que o anjo passou a primeira porta, a segunda porta, a terceira porta, sem mesmo precisar de chave. A porta trancada estava, trancada ficou. E José de Arimateia foi liberto pelo Salvador Yahushua, porque ele abandonou a religião e creu na promessa que é Yahushua. Então, querido, se você crê na promessa que é Yahushua, muitas das religiões virarão as costas para você. Mas existem o Pai Yahu e o Salvador Yahushua, esses jamais virarão as costas para ti. Eles estarão contigo todos os momentos da tua vida.
Muitos que se dizem amigos, entre aspas, virarão as costas. Mas o que importa você ter a amizade de muitos carnais e perder a amizade do Salvador e do Criador? Eu prefiro ter a amizade sincera do meu Criador e do meu Salvador do que a amizade de muitos que se dizem amigos, mas por eu confessar o nome do Salvador Yahushua e abandonar a mentira das religiões, essas pessoas viraram as costas para mim. Não que eu queira ser inimigo deles, pelo contrário, eu vou até eles, se eles quiserem ouvir a verdade eu vou falar. Mas se eles repudiar essa verdade, eu não posso, para poder ser amigo deles e ter a amizade deles, abandonar o meu Criador Yahweh, o meu Salvador Yahushua, não de modo algum, querido. Tá entendendo? Porque ele disse em Mateus capítulo 10, né? Versículo 32, aquele que me negar ou se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei deles perante o Pai que está nos céus. Mas aqueles que me confessar perante os homens, eu também os confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Então, amados, entenda, você abandonando a religião, você terá a tua salvação. Porque para você ser salvo, não precisa você frequentar uma religião, ter uma religião. Precisa você ter o Salvador Yahushua na tua vida, reconhecer Ele como suficiente Salvador para você. E a salvação é algo pessoal entre você, o Salvador e o Pai. O que Yahushua disse? Quando você orar, você vai orar o Pai em meu nome. É no nome dele, não é no nome de um pastor. Então por que você precisa de um pastor? É no nome dele. Tudo que pedires ao Pai no meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Você vai ao Pai no nome do Salvador Yahushua. É assim que funciona. Religião está aí só para te enganar. Ela esteve aí para me enganar por algum tempo. Eu estive enganado, mas o Salvador, por compaixão, me abriu os olhos e eu cheguei ao conhecimento dessa verdade e abandonei este engano, essa mentira. E hoje eu sirvo ao meu Criador Yahushua e ao Pai Yahu em espírito e em verdade. Alguém deve dizer assim, mas como assim Yahu? O nome não é Deus? Não, queridos. Fomos enganados. O nome do Criador é Yahu, não Deus. Mas como você descobriu isso? É simples. Número 6:27 está escrito assim, olha, e porão o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Se você for procurar lá no hebraico antigo, você vai ver que a maioria dos filhos de Israel, os hebreus, levava o nome do Criador. E assim foi que foi descoberto o nome dele. Aquele que nós conhecemos como Isaías é Yeshayahu. Aqueles que chamamos de Jeremias é Yermiahu. Aquele que chamamos de Mateus é Matitiahu ou Matitiahu. Então descobriram assim que a maioria dos profetas e os filhos de Israel levavam o nome Yahu. Então o nome do Salvador é Yahuwah. Yahu. Tem às vezes até um sotaque no final Yahuwah. Mas é Yahu. Então, querido, e o filho Yahushua. Yahu, pai Yahushua, filho Yahushua, salvação de Yahu. Shua quer dizer salvação. Yahushua, salvação de Yahu, ou salvação do Pai. Então, querido, o nome do Criador não é Deus, mas o nome do Criador é Yahu. E o nome do Filho Salvador, que conhecemos como Jesus, é Yahushua. Entendeu? Então, esta mensagem que eu deixo da parte do nosso Salvador Yahushua e do nosso Criador Yahu para você nessa tarde. Se desligue de religiões, amados. Ligue-se com o Criador e com o Salvador Yahushua, porque Ele tem a salvação para você. Entendeu? Esta é a mensagem que eu deixo da parte do nosso Salvador e do nosso Criador para você nessa tarde, e que a paz dele esteja com todos vocês. Assim seja.